O Cristo, depois da sua ressurreição, ele permanece 40 dias com os apóstolos. 40 dias. 40 dias. E no 40º dia, ele é elevado ao céu. Ele deixa os apóstolos. Ele leva os apóstolos até Betânia. Em Betânia, ele se despede. Ele abençoa. E o mais interessante, ele assopra sobre os apóstolos. Ele assopra. Ele faz... assopra. E se nós olharmos esse assopro que ele deu, significa transmissão. Naquele momento o Senhor transmitiu o que tinha dentro dele para todos que estavam. O Senhor se eleva. A igreja fica animada, ora, mas passado uma semana depois da ida de Jesus, um sentimento muito grande de orfandade toma conta da igreja. Jesus foi crucificado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, encontrou com os apóstolos na Galileia, ficou 40 dias com os apóstolos, os discípulos, e depois de 40 dias, então ele se eleva aos céus. Depois que o Cristo se eleva aos céus, a comunidade, os apóstolos, os discípulos, e até mesmo nossa Mãe Maria Santíssima, eles sentem uma profunda solidão. Eles sentem uma profunda melancolia por não estar mais com o Cristo. Eles se sentem, na verdade, abandonados, órfãos nesse mundo. Então esse é o sentimento que paira na igreja. O sentimento de solidão. O Cristo estava conosco, mas agora já não está mais, e nós sabemos que ele não vai estar mais, porque ele disse que ele só voltará no final. Então nós estamos agora só. Foi o que sentiu o coração dos nossos irmãos. Após isso, meus irmãos, então eu vou economizar um pouco de tempo. Então, há o Pentecoste. No Pentecoste eles se reúnem. Eles se reúnem num local, numa sala fechada, porque eles estavam com medo. O Cristo não estava mais com eles. Eles estavam novamente ao léu. Eles estavam novamente numa situação vulnerável. Então eles se reúnem até para entender o que nós vamos fazer. Eles se reúnem no cenáculo, fecham as portas e janelas com medo de espiões que poderiam ainda, falar que eles estavam ali e o Sinédrio poderia ainda estar perseguindo os cristãos. Então eles fecham todas as portas e todas as janelas. Sentam no chão para começar então a orar. E a pedir a Deus e perguntar ao Senhor o que deveria ser feito, o que devemos fazer. Qual é o nosso papel agora? O que é o nosso próximo passo? Até quando Jesus estava conosco, ele nos dirigia. E agora? E nesse momento Maria estava junto. A nossa mãe também estava sentindo a falta do seu filho. Seu coração também estava pesado. E também no coração de Maria não faltava fé. Fé. Mas não se tinha ainda um projeto. Então, aqueles que ouviram Cristo se reuniram no cenáculo. E num determinado momento em que estavam reunidos, abatidos, cheios de dúvidas, indecisos, com vãos, com o mundo chamando de volta, olha, você tem compromisso, olha, você tem que fazer isso, olha, você tem que fazer aquilo sem dar conta, olha. Então, com tudo isso, eles se reúnem e quando estariam os corações, mais uma vez o Senhor se manifesta em misericórdia. E as janelas são forçadas e abertas. As portas são forçadas e abertas por um grande vento. Um grande ruído se faz, um grande vento entra, passa por toda a sala, passa por todos, levanta os tecidos e um grande estrondo se dá. A partir desse momento, começou a se ver
línguas de fogo sobre a cabeça de quem ali estava. Eram 120 discípulos, mais a nossa mãe. Eram 120 discípulos mais a nossa mãe. E quando aquela presença espiritual, que era como se fosse linguetas de fogo, ou seja, era a luz. Nessa época dos nossos irmãos, que se fala aqui, o que era mais luminoso que se conhecia era o fogo. Era o fogo a coisa mais luminosa que se conhecia. Não se conhecia uma lâmpada, não se conhecia apenas o trovão e o fogo. Era o que tinha de mais luminoso. E o sol é a lua. E fala-se que a presença como se fosse de linguetas de fogo. Seres luminosos ali desceram. E se aproximaram de cada um que ali estava. Para injetar naqueles corações ânimo. Para injetar naqueles corações um novo momento. Para injetar naqueles corações um projeto. E naquele momento, com aquele fato, que era quando o Senhor nos permite o dom do Espírito Santo. Ou seja, nós temos o dom e a capacidade de fazer a vontade de Deus. Então, o dom do Espírito Santo, para muitos é falar em línguas. Não, eles têm que falar na língua do coração do outro. O dom do Espírito Santo é descobrir o que o outro fez, o que o outro faz. Não. O dom do Espírito Santo é descobrir o que o outro precisa. E a palavra certa no momento que ele necessita. Então, o dom do Espírito Santo não é um dom místico que o outro não possua, mas o dom do Espírito Santo ele se compõe e você o desenvolve. Alguns dons, o ser humano já nasce com ele. E alguns seres humanos nascem com determinados dons. Mas o Espírito Santo é um dom plenário. É um dom que todos os cristãos podem ter, de curar, de interceder, né? De falar a língua do outro, ou seja, ter o coração próximo. De enxergar no outro também a presença daquele que é amado por Deus. Porque quando nós sabemos que uma pessoa que nós conhecemos é um amigo de um nosso amigo, nós já o tratamos bem, não é verdade? Se conhecendo uma pessoa, essa pessoa não tem relação nenhuma com ninguém que eu conheço, eu o trato. Mas se aquela pessoa já vem indicada que ela é um amigo de um grande amigo meu, eu já tenho uma tendência maior de tratá-la melhor. Né? E assim também é essa ação do Espírito. Você pode desenvolver. Você pode fazer, e nós sabemos fazer. Nós sabemos, na verdade, permitir. Nós temos que nos alinhar com a vontade de Deus. O que falta um pouco mais da nossa vida não são dias que virão, mas é entender melhor a vontade de Deus na vida de cada um de nós. Nós somos iguais perante Deus porque somos criados por Ele, somos filhos. Mas cada um de nós tem, na verdade, o ponto a ser alcançado e o ato a ser praticado, o monumento a ser erigido nessa encarnação e nessa vida. Cada um de nós tem uma parcela da vontade de Deus para ser executada. Cada um de nós tem uma parcela da vontade de Deus para ser executada nesse mundo. No Pentecostes, o Senhor nos permite existirmos como igreja. Então, a nossa igreja, essa igreja que hoje nós estamos aqui celebrando, ela foi iniciada aqui, no Pentecostes, nesse exato momento em que o Senhor permitiu que descesse o Espírito Santo sobre toda a comunidade. Nesse momento se torna uma comunidade ungida, uma comunidade santa. Por que santa? Porque é apartada. O Senhor escolheu aquela comunidade para um trabalho especial na sua criação. Se tornou santa. Então, isso acontece a transmissão do dom do Espírito Santo. Então, nós recebemos o dom do Espírito Santo no momento que nós somos batizados. Não importa. Foi batizado ao nascer, foi batizado depois, foi batizado mais... Não importa. Mas no momento que você recebeu o batismo, você recebeu também o dom do Espírito Santo. E você, a partir desse momento, já é membro da Igreja de Cristo. Então, foi o batismo que nós recebemos, alguns ainda numa idade que não tem lembrança,
E outros têm idade que tem lembrança, como eu tenho idade, eu tenho lembrança do meu batismo. Mas a partir daquele momento que eu lembro que foi meu batismo, que eu faço parte da igreja de Cristo, não antes. Antes eu era um filho de Deus, sim. Antes eu era uma criatura de Deus, sim. Antes eu era filho do meu pai e da minha mãe, sim. Antes eu era neto dos meus avós, sim. Antes eu era irmão dos meus irmãos, sim. Antes eu era amigo dos meus amigos, sim. Mas não era, na verdade, ainda alguém portador do dom do Santo Espírito. Esse é só o batismo. Dom do Espírito Santo, só o batismo. O dom do Espírito Santo que nós somos batizados, ele vem até nós e ele nos preenche. O Espírito Santo de Deus nos preenche no momento do batismo. Ele nos preenche no momento do batismo e esse preenchimento se manifesta no momento da nossa compreensão espiritual. Nós temos dentro de nós, o antídoto para as nossas dores. Nós temos dentro de nós o mapa da nossa saída. Nós temos dentro de nós o valor do nosso tesouro. E tudo isso foi nos dado no momento do nosso batismo. Mas não é porque uma pessoa possua riqueza que significa que ela usufrui da riqueza. Nós temos tudo isso, esse antídoto para a nossa dor. Nós temos o antídoto dos nossos terror dentro de nós, que nos foi colocado dentro de nós no momento do nosso batismo, no momento que nós recebemos o dom do Espírito Santo. E muitos de nós somos lavados pela água do batismo, mas nunca despertamos o dom do Espírito Santo que nos foi colocado quando fomos batizados. Então, o antídoto do veneno que destrói os nossos dias, o antídoto da dor que nos persegue, é o dom do Espírito Santo que está dentro de cada um de nós. Esse é o dom do Espírito, que nos foi depositado no momento do batismo, para ser utilizado quando você quiser. Pena que o nosso batismo só é conversado pouquíssimas vezes na nossa vida. Pena que o nosso batismo só é lembrado pelos padrinhos e pela madrinha. Pena que o nosso batismo só é lembrado por ter sido em tal igreja, em tal local, em tal cidade. Pena que o nosso batismo só é lembrado pela festa que aconteceu ou deixou de acontecer. Pena que o nosso batismo só é lembrado quando nós temos que pegar um papel para fazer alguma coisa que necessita certidão de batismo. Pena. Porque o batismo deveria ser o assunto mais conversado numa vida cristã. Porque é ali no batismo que nós recebemos o dom do Espírito Santo. É ali no batismo que eu posso interceder. É ali no batismo que eu posso orar e curar. É ali no batismo que eu posso ser testemunha do perdão e auxiliar no perdão do meu irmão. É no batismo. É no momento do batismo que eu ganhei tudo isso. Porque o batismo nos faz um sacerdote interior. Não é verdade? O batismo nos faz sacerdote do nosso altar interior. Você é sacerdote da tua vida. E o teu ser é o templo do Espírito. Pode ser que nós não soubemos. Né? Da mesma forma que alguém que cresce sem conhecer, muitas vezes, a sua figura paterna, que chega numa certa idade e descobre que a vida inteira ele teve uma herança gigantesca para poder usufruir, ele nunca usufruiu. Assim somos nós com o nosso batismo. Pena que muitos de nós só vai descobrir verdadeiramente que é o batismo quando nós já passarmos daqui. E vemos que ferramenta maravilhosa deixamos de despertar, que era o dom do Espírito Santo aqui dentro. Você quer curar? Você pode curar. Você é o dom do Espírito Santo. Você quer interceder? Você pode interceder. Você é o dom do Espírito Santo. Você quer expulsar o mal? Você pode expulsar o mal. Você tem o dom do Espírito Santo. Só que tenha o desperto para fazer isso. Conheça. Você quer distribuir o consolo e a graça? Você pode, você tem meios para isso, que você tem o dom do Espírito Santo. Que foi te dado no momento que você foi batizado.
E se você souber, na verdade, manifestar esse dom do Espírito Santo que fala em Pentecostes, de ser novo, de ser igreja. Porque aqui nós falamos que o Senhor fundou uma igreja para permanecer como sua noiva no aguardo do seu noivo, que é Cristo. Mas eu posso ser um pouquinho mais ousado e falar que aqui o Senhor fundou 120 igrejas para compor uma. Porque quando o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne que ali estava, o Senhor abençoou cada um com uma igreja. O Senhor criou uma aliança com cada um naquele momento. E todos aqueles com aliança com o Senhor se reuniam no mesmo local, uma eclésia, uma assembleia, a Assembleia dos Santos. A Assembleia daqueles que foram separados pelo Senhor para um trabalho. Isso significa santo. Aquele que foi separado pelo Senhor para que executasse um trabalho. Então aí nasce a Assembleia dos Santos. Aí nasce, na verdade, a igreja que Cristo deixou nesse mundo, em que nós jamais fundamos uma igreja cristã. É uma heresia gigantesca alguém falar que funda uma igreja cristã. Ninguém funda uma igreja cristã, porque ela foi fundada. Ela tem um fundador, que é Cristo Jesus. Nós apenas levantamos igrejas. Mas fundar, não existe fundador. É só Cristo. O homem não. A carne não funda aquilo que é do Espírito. Somente o Espírito pode fundar aquilo que é espiritual. Somente Cristo pode fundar uma igreja espiritual, porque Cristo é aquele que domina o mundo espiritual. Então a igreja foi fundada por um ser espiritual, é uma igreja espiritual. Uma igreja que é fundada por um ser não espiritual, não é uma igreja não espiritual. É assim. Mas sobre os teus ombros, sobre os meus ombros, sobre os teus ombros, repousa a responsabilidade da permanência da igreja de Cristo. Me perdoe até mesmo essa observação. Isso, na verdade, é algo tão importante para nós, mediante essa barbaridade que nós vamos fazer com as igrejas, com a palavra de Deus. Hoje, a igreja de Cristo precisa de pessoas que mais a protejam do que antes. Hoje, a igreja de Cristo precisa de pessoas com mais afinco do que antes. Hoje, a igreja de Cristo precisa muito mais do Espírito Santo do que antes. E hoje, a igreja de Cristo na terra é sedenta pelo Espírito Santo muito mais do que já foi algum dia. Exatamente. Porque o mal adentrou a senda do Senhor e tenta desviar os seus filhos. Pelo erro, pela preguiça, pelo antropocentrismo, pelo relativismo, pelas interpretações que só agrada ao homem, mas não agrada ao coração de Deus. Por tudo isso, a palavra do Senhor é contaminada. E hoje o Cristo precisa de muito mais daqueles que sejam potentados no Espírito Santo do Senhor. Que nós possamos retribuir ao Pai misericórdia, a misericórdia que nos remete, que nós possamos retribuir com o nosso trabalho. Que nós possamos ser igreja verdadeira de Cristo na terra, igreja verdadeira em nosso coração. Que nós possamos ser dignos de nos aproximar do altar. E sejamos dignos de ser chamados de filhos do Altíssimo. Que nós tenhamos dignidade para ser cristãos. E que Cristo não envergonhe da nossa face um dia. Aleluia.